Que alegria estarmos juntos mais uma vez para a nossa leitura orante da Palavra de Deus. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e é muito bom ter a sua companhia, saber que você tem se interessado cada dia mais em mergulhar profundamente na Palavra de Deus e escutar a voz do Senhor que direciona o nosso caminho e os nossos passos. Vamos suplicar juntos o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo bíblico do livro do Êxodo. Então pegue aí a sua Bíblia, também o seu caderno de anotação, ou seu tablet, celular, computador, onde você anota. E anota o texto que nós vamos estudar hoje. Êxodo, capítulo 22, versículos de 15 a 30. Êxodo, capítulo 22, versículos de 15 a 30. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tem noivo e dormir com ela, pagará o seu dote e se casará com ela. Se o pai se recusar a lhe dar a moça, o sedutor pagará o dote que se dá pelas virgens. Não deixarás com vida uma feiticeira. Quem tiver relações sexuais com um animal será punido de morte. Quem oferecer sacrifícios aos deuses e não unicamente ao Senhor será voltado ao interdito. Não maltrastes o estrangeiro, nem o oprimas, pois vós fostes estrangeiros no Egito. Não façais mal à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, clamarão a mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha ira se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não agirás como um agiota. Não lhe deves cobrar juros. Se tomares como penhor o manto do próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o corpo, é sua coberta para dormir. Se ele clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemarás contra Deus, nem injuriarás o chefe do teu povo. Não atrasarás a oferta de tua colheita de cereais, azeite ou vinho. Deverás dar-me o primogênito dos teus filhos. O mesmo farás com o primogênito das vacas e das ovelhas. Ficarás 7 dias com a mãe, e no 8º tu o entregarás a mim. Sede homens santos para mim. Não comais a carne de animal dilacerado no campo, mas lançai-a aos cães. Nós estamos vendo esse código, essa aliança que Deus vai fazendo com o seu povo e tudo aquilo que Ele vai indicando como caminho a ser vivido por essa sociedade que está sendo aqui educada e recebendo a impressão, não é, identitária desse povo de Deus. Eu e você temos que estar atentos a algumas coisas e perceber aqui um código de justiça. Precisamos perceber isso. Então, ele vai deixar bem claro que a feitiçaria, a realidade da zoofilia, né, relação sexual com animais, e aqueles que oferecem sacrifícios aos deuses e não ao Senhor, ele coloca uma pena muito alta, o interdito, a morte, exatamente para mostrar a gravidade desse pecado. Eu já explicava no nosso estudo passado que é muito importante nós percebermos uma coisa. Uma terra sem lei é uma terra sem dono, e cheia de criminalidade, cheia de avanços na direção daquilo que é mal e desordenado. Por isso Deus vai colocando ordem, por isso Deus vai colocando normas, por isso Deus vai colocando peso em certas atitudes, exatamente para mostrar que existe uma punição para aquilo que é grave, aquilo que é muito sério no relacionamento com o próprio Deus, nessa dimensão da pureza, dentro do campo da sexualidade. Então Deus vai mostrando exatamente isso. Mas também
deixa bem claro os vulneráveis, aqueles que devem ser protegidos, aqueles que devem ser cuidados. Ele vai dizer, olha, não maltrate o estrangeiro, porque um dia vocês foram estrangeiros lá no Egito. Não humilhe uma viúva ou um órfão. Veja, a viúva e o órfão são os preferidos de Deus. São pessoas vulneráveis. Não humilharás nenhuma viúva ou órfão. Se de algum modo humilhardes e eles clamarem a mim, prontamente eu ouvirei o seu clamor. Porque os ouvidos do Senhor estão atentos aos órfãos e às viúvas, a esses vulneráveis. E a minha ira se inflamará. Eu vos matarei a espada, vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Como ele vai matar a espada? Permitindo a guerra e aqueles que maltrataram o órfão e a viúva passarem ao fio da espada. Então vai ficando muito claro para nós as normas que Deus vai estabelecendo e aquilo que ele diz para nós, olha, isso aqui é grave, isso aqui é gravíssimo, isso aqui tem uma pena máxima, exatamente para demonstrar o quanto a regra, a ordem, a lei precisam ser observadas e não se deve viver um relaxamento moral, não se deve viver um relaxamento no trato com as pessoas, especialmente os mais vulneráveis. E aí ele vai dizer aqui, se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, não haja como um agiota, um usuário, a usura, né? Não lhe cobrará juro. Então, aqui deixa bem claro, o pobre deve ser tratado de uma maneira diferenciada. Ele não tem condições de pagar os juros, ele não tem condições de ser cobrado dessa maneira. Então, Deus vai dizer, se você empresta o dinheiro para um pobre, não cobre juros dele. Se retiveres como penhor o manto do teu próximo, tu o devolverás antes do pôr do sol, pois é sua única veste, a coberta do seu corpo. Como dormirá? Se ele clamar por mim, eu ouvirei, porque eu sou misericordioso. Aqui Deus está fazendo uma declaração de um atributo. Deus é misericordioso. Nossa, padre, mas como que Deus é misericordioso e ele coloca todas essas normas tão radicais? Isso é misericórdia. Ele está colocando lei e ordem para que o seu povo não se perca, para que o seu povo não se desvie, para que o seu povo não se submeta a certas práticas pecaminosas que estão relacionadas ao culto que só a Deus é devido, está relacionada à questão da sexualidade, a pureza da sexualidade e a dimensão dos sacrifícios oferecidos somente a Deus e não aos ídolos. E aí ele vai defender os pobres, as viúvas, os órfãos. Não blasfemarás contra Deus, nem insultarás o chefe do teu povo. Não atrasará a oferta do teu produto, tua eira e do teu lagar. Tu me darás o primogênito dos teus filhos, e o mesmo fará com o primogênito das vacas, das ovelhas, que ficará 7 dias com a sua mãe, e no 8º dia darás a mim. Serás santo para mim. Aqui está o cerne de toda a questão. Serás santo para mim. Deus deseja que nós sejamos santos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, eu já havia escolhido cada um de vocês para serdes santos. E aqui no Antigo Testamento, a santidade, ela é declarada. E ela é declarada a partir, não é, do Deus que deseja que nós sejamos santos, aplicando cada uma dessas leis, desses mandamentos, desses decretos, dessa forma de ordenamento social, mas também dentro da realidade espiritual. Nós entendendo isso, nós conseguiremos também colocar a aplicação de todas as normas dos 10 mandamentos, as normas morais da igreja, seja a moral sexual, seja toda a dimensão moral e social da doutrina da igreja. Nós vamos conseguir colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós vamos colocar numa ordem hierárquica tudo aquilo que é preciso ser colocado nessa ordem hierárquica, dentro dos mandamentos, os 2 principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo por causa de Deus. Aqui está o resumo de tudo. E aqui está o código da santidade. O que é ser santo? É amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com toda a minha vontade, a minha decisão, e ao próximo como a mim mesmo por causa de Deus. Aqui está o segredo da santidade. É amar, é a caridade. Então, eu e você somos chamados a viver essa santidade que se estabelece também na obediência
às normas e leis de Deus, porque eu obedeço não porque é colocado uma carga sobre mim, mas porque eu amo. A mensagem que nós escolhemos hoje: quem ama, obedece e guarda as leis e decretos do Senhor. O Deus misericordioso nos chama à santidade, e uma vida santa é uma vida marcada pelo amor incondicional a Deus e ao próximo. Esse é o chamado que o Senhor nos faz. A nós cabe respondê-lo. Amar a Deus de volta, amar com todo o nosso coração, amar o próximo. Essa é a lei, esse é o mandamento e esse é o código de santidade. E nós não somos santos para os outros. Deus vai declarar no versículo 30, sereis santos para mim. Vou colocar aqui esse versículo 30. Sereis santos para mim. Versículo 30. Então, é exatamente isso, ser santo para Deus, sermos santos para o Senhor. Vamos rezar? Senhor, obrigado pela sua misericórdia que nos alcança a partir do estabelecimento das leis, da ordem do Senhor, que vão cada vez mais ordenando os nossos sentimentos, ordenando as nossas atitudes, ordenando a nossa forma de pensar, mas também nos protegendo e nos livrando, Senhor Deus, de todo o pecado, de todo o mal. Os mandamentos, as leis, os decretos do Senhor, a sã doutrina da salvação é para nós remédio, é para nós proteção, é para nós livramento dos males espirituais e corporais. E diante da sua presença hoje, eu aceito o chamado que o Senhor me faz à santidade e eu quero viver essa santidade com toda a intensidade do meu coração, com toda a minha força, o meu entendimento, com todo o abandono da minha vida em Ti. Abandonando-me em Ti, cheio de confiança, cheio de esperança. Eu quero ser santo para Ti, por causa do Senhor e do chamado que o Senhor me faz. Muito obrigado, Senhor, por me alcançar e por alcançar os meus irmãos e as minhas irmãs. Esse é o chamado que o Senhor nos faz, que nós sejamos santos por causa dEle, por Ele e para Ele. Esse é o chamado que Ele faz a mim e a você, e o convite dentro desse chamado é que nós observemos os seus mandamentos, as suas leis e os seus decretos para honrá-lo e amá-lo acima de todas as coisas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.